Olá, estudante! Eu sou a professora Martina e hoje nós vamos conhecer os princípios da oratória. Vamos lá? Como superar a insegurança ao falar em público para garantir uma comunicação clara e aproveitar oportunidades? Parece que a gente fica sempre, dá aquele frio na barriga, aquele nervosismo quando a gente pensa que precisa falar em público, algumas vezes seja para apresentar para a própria equipe de trabalho, algo simples, até fazer alguma apresentação para grandes audiências, não é? Sempre falar em público gera um nervosismo na grande parte das pessoas. Em diversos momentos da vida, a gente se depara com o desafio de expressar nossos pensamentos de maneira clara e confiante, não é mesmo? E especialmente em situações de conversação, da conversação cotidiana, e ao assumir a palavra em públicos variados. A sensação desconfortável de ter a voz trêmula e ofegante, pode infelizmente transmitir uma imagem que contrasta com a confiança e o conhecimento que desejamos transmitir. Então, como superar a insegurança? Como superar essa insegurança para que possamos passar a mensagem que queremos, da forma que queremos, parecer o que somos de verdade, né? Queremos mostrar que somos conhecedores daquela informação, que temos autoridade no assunto. Só que muitas vezes nossa voz trêmula mesmo, a gente sente um calor ou começando a ficar envergonhado, não é mesmo? Isso trava. Mas é completamente tratável, né? Todas as pessoas podem falar em público, assim como qualquer outra atividade que, quando praticada e considerada os seus fatores que precisam ser desempenhados, né, e praticados, a pessoa vai conseguir desempenhar cada vez melhor, né? Então, cada vez que pratica, faça os exercícios que precisam para ter aquela atividade concluída com sucesso. E da mesma forma é o falar em público, né? A importância da oratória no contexto empresarial, a gente não precisa nem questionar, né? Quando a gente vai argumentar um ponto de vista, ou até mesmo defender um ponto de vista, não é mesmo? Temos que ter as ideias claras, temos que passar confiança, temos que ter justamente a busca pela influência, queremos influenciar através da nossa oratória, assim como o que eu estou fazendo agora com você. Se eu começo a ficar nervosa ou talvez fico meio atrapalhada, você vai pensar, mas como? Por que ela está tão insegura se ela deveria estar mais segura justamente porque tem autoridade no assunto? Assim na vida do trabalho, né? E a gente busca promoções, a gente busca ser bem reconhecido no trabalho pelos colegas, pelos líderes, né? Pelos nossos gestores. E a oratória, ela é um dos requisitos fundamentais para que a gente passe uma imagem condizente com o que queremos, né? Com os nossos objetivos. E, portanto, aumentar a confiança e a influência profissional, ela ajuda a facilitar o sucesso em reuniões e também em cargos de liderança, em cargos que você precisa atuar com mais proatividade, não é mesmo? Então, o uso da oratória para apresentações para um número considerável de pessoas exige técnicas, né? É como andar de bicicleta, exige técnica para andar de bicicleta, exige técnica para andar de carro, existe técnica para correr, não é mesmo? Se você correr muito com o calcanhar assim, ó, vai machucar a perna, né? O movimento todo da perna vai ficar comprometido. Se você caminhar com os pés tortos, também vai comprometer a sua caminhada, né? Sempre vai existir práticas, né, onde você vai usá-las para fazer algo melhor, né? Fazer algo de uma forma melhor, bem feito. Da mesma forma, a oratória. Vão existir técnicas para você respirar melhor durante a sua fala, de você fazer as pausas dentro do necessário, sem deixar cansativa a conversa, não é mesmo? Porque também tem assim, quando a gente fala
precisa falar pausadamente para gerar o interesse, porém não tão pausadamente que vai gerar a chateação e talvez o cansaço do ouvinte, não é mesmo? Então, por exemplo, temos aqui os TED Talks. Você já deve ter ouvido falar, que são grandes apresentações para grandes audiências, são gravadas, né, ficam online, ocorre no mundo inteiro. Alguém que vem falar sobre alguma experiência sua, sobre algum assunto, seja técnico, seja não técnico. Quem já ouviu falar da Brené Brown, aquela professora estudiosa sobre a psicologia da vulnerabilidade, né? O ser vulnerável, né? Que a coragem de ser vulnerável. E ela apresenta, é um dos TED Talks mais assistidos no mundo inteiro. Ela fala com muita prioridade, muita propriedade sobre a vulnerabilidade, o ser vulnerável, a coragem de ser vulnerável. E engaja com as pessoas, engaja com a audiência. Porque uma das coisas que é poderoso na oratória é justamente isso, o aproximar da sua audiência, o fazer com que a sua audiência se engaje com o que você está falando, como você está falando, trazer um interesse pela história. E tudo isso pode ser prejudicado se você não está preparado para dizer. Falar uma história interessante, talvez colocar para uma pessoa que não conhece a história, ela vai narrar, né, a história interessante. Mas quem talvez tenha conhecimento daquela história, ela não vai só narrar, ela vai colocar sentimento, ela vai colocar exemplos, ela vai falar fora da sua linha de narração, digamos assim, propriamente dita, não é mesmo? E é isso que a oratória, ela cada vez mais, nos dias de hoje, né, com as tecnologias de informação, quando a informação ainda ela está muito dinâmica, as pessoas não têm mais tanta vontade de ler as coisas do início ao fim ou de prestar atenção, até os vídeos nas redes sociais são mais curtos, né? Porque a atenção ela é muito superficial muitas vezes. E para capturar a atenção de alguém, você precisa usar de recursos. E a oratória, ela tem uma infinidade de recursos e ela pode servir como uma alavanca para você na sua carreira profissional. Bom, as metas de aprendizagem para essa aula, entre outras, são analisar os desafios enfrentados pelos oradores na era da interconectividade, identificar e aplicar os cuidados essenciais ao falar em público e desenvolver habilidades práticas para se comunicar de forma impactante. Todos queremos passar nosso recado, sermos compreendidos, termos sucesso na nossa apresentação. Só depende da gente, nossa capacidade de interpretação e nossa capacidade de convencimento, de influência, ela está a nosso alcance, basta praticarmos isso, não é? E todas as pessoas, elas têm alguma coisa para ser dita. Seja na universidade, os alunos vão apresentar um trabalho, seja fora da sala de aula, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, seja em uma conversa difícil que você precisa ter com seu namorado, com sua namorada, por exemplo, seja reivindicar, né, algum direito que foi tirado injustamente, por exemplo, enfim, tem uma infinidade de exemplos que a gente pode citar aqui, onde vai ser preciso uma oratória eficiente, eficaz, que passe a informação correta, e eficiente, que use dos recursos, né, de que tem disponíveis de forma adequada. Então, uma palestra ou uma apresentação, por exemplo, que será realizada para qualquer público, nada mais é do que uma história a ser contada, como o exemplo do TED Talk. É uma história a ser contada. Ela tinha um assunto, ela tinha ali um tema, inclusive parte das suas pesquisas, porém era uma história. Ela estava contando uma história. Contando sobre ela, trouxe exemplos pessoais, trouxe recursos que pudesse tornar a audiência mais próxima, né? Trazer esse engajamento, essa interação com a audiência. E se a história for sua, por exemplo, com certeza você a domina, e uma vez que você a vivenciou. Então,
o que você deve pensar é, eu tenho o poder desse conhecimento, então eu quero passar ele da melhor forma. Só que às vezes o nervosismo, ele breca a gente um pouco, né? O que eu quero dizer com isso é que quanto mais familiar e conhecedor de determinado assunto, contá-lo para outras pessoas será ainda mais fácil, né? Então, é por isso que muitas pessoas treinam antes de fazer alguma apresentação para os líderes, os gestores, né? Alguma apresentação no trabalho, que precisa de um treinamento, né? Tudo precisa ser praticado. Bom, a oratória, né, ela é a arte de falar em público de forma clara, persuasiva e envolvente. Ela é essencial para comunicar ideias com eficiência, influenciar e inspirar audiências. A sua audiência gostaria de, né, considerar você, ela vai te dar uma credibilidade, ela vai te dar uma confiança, e você vai se sentir bem com aquilo no momento em que você tem clareza nas suas ideias e que você passe as suas ideias para as pessoas. E vai dizer, quando você vê que a pessoa está engajada no assunto que você está falando, ou ela talvez esteja sim concordando com a cabeça, ou ela demonstre de alguma forma que está interessada, né, que a sua apresentação está dando certo, você fica ainda mais engajado, né, a falar melhor ainda e continuar naquele percurso, não é mesmo? E isso é muito interessante, porque justamente a gente procura uma concordância, a gente procura uma aprovação, né? Na hora que a gente está falando, a gente busca uma aprovação do outro, para que a gente consiga perceber que a gente está sendo entendido, né? Compreendido da forma como a gente gostaria. E aí a gente vai ganhando cada vez mais confiança. Da mesma forma, se a gente não sente isso, a gente começa a ficar com menos confiança, não é mesmo? No contexto profissional, a oratória ela é uma habilidade valiosa para liderar equipes, para conduzir reuniões, para realizar apresentações e negociar com clientes ou parceiros, sendo fundamental para o sucesso em diversas situações empresariais. A oratória não é meramente um conjunto de técnicas, né? Mas uma arte que evoluiu para incorporar nuances de expressão, persuasão e impacto emocional. Vejam aí que a oratória, ela traz essa característica super peculiar e que de um tempo para cá, quando começou a internet, quando começou a evoluir a internet, as empresas também começaram a olhar para as necessidades dos clientes, ouvindo eles, né, ouvindo o feedback dos clientes, entendendo cada vez mais que a emoção, quando associada a algum assunto, ela cativa, né? Ela cativa. Então, a vulnerabilidade de você poder falar, olha, estou nervoso, mas é isso aqui que eu quero passar para vocês. Poder falar isso também já ajuda a quebrar um gelo, né? A quebrar um gelo na hora que vai ter que fazer uma apresentação, falar de algum assunto mais sério. Porque aí as pessoas se conectam, as pessoas entendem, opa, ela está nervosa, vamos ajudá-la, vamos dar um pouco mais de atenção, vamos contribuir até para a apresentação dela, não é? Então aí você já ganha também. Então, se mostrar vulnerável, se você está nervoso, né? De repente trazer uma brincadeira que seja agradável, claro, trazer algumas técnicas, pensar, e aí que está o autoconhecimento, é fundamental você se conhecer, entender quais são os seus limites, quais são os seus pontos fortes na hora de falar em público, e aí você trabalhar eles durante seus ensaios, né? A construção da oratória, ela depende da junção harmoniosa de 3 componentes essenciais. O orador, que é responsável por transmitir a mensagem com clareza e persuasão. O auditório, que deve ser considerado em termos de interesses e expectativas, né? E para que a mensagem seja eficaz. E o meio de comunicação, o canal por onde vai ser passada essa informação, que inclui tanto o formato quanto o canal utilizado por si só, influenciando a forma como a mensagem é recebida e interpretada. Por exemplo, num palco, a pessoa está num palco, está falando para uma plateia, usando o microfone, então ela está fazendo uma reunião presencial, né? E ela precisa falar de algo que vai interessar aquela audiência. Então,
muita atenção ao planejamento do discurso, ao planejamento da fala, não é mesmo? Desde uma fala informal, como talvez chamar a equipe para falar sobre uma recreação, sobre uma campanha interna, desde isso até apresentar relatórios mais complexos para a gestão, não é mesmo? A interação entre esses elementos, ela determina o impacto e a eficácia na sua oratória. Bom, para falar bem em público, é necessário que o orador detenha conhecimento de si mesmo, do assunto, dos ouvintes, dos gestos adequados, da boa qualidade vocal, da transmissão da mensagem com credibilidade, né, naturalidade e emoção, segurança, domínio e controle das palavras e dos gestos. O orador sempre irá expor em sua fala o seu prestígio e a sua imagem. Simplesmente devido à impossibilidade de dizer tudo o que se propõe. O orador está em busca de ser reconhecido pelo outro para constituir-se por uma necessidade de pertencer a um determinado grupo, de fazer parte, de existir para o outro. O olhar do outro é o que diz quem somos. Então, buscar esse engajamento quando estamos falando, buscar a aprovação do outro quando estamos falando. Justamente isso, a gente coloca a emoção, a gente coloca nosso autoconhecimento, a gente se coloca, né? A gente se expõe, né? A oratória é se expor, né? Quando estamos falando, estamos nos expondo. A gente não tem o controle de gerar percepções e impressões, mas a gente tem o controle de quê? De tornar a nossa oratória cada vez mais conectada com o que desejamos parecer, com o que desejamos ser, com o que desejamos expressar, não é mesmo? O ato de falar em público é muito semelhante a uma conversação. Segundo o autor Stephen, do nosso material, na página 6 do livro dele de 2014, ele explica que um adulto comum passa em torno de 30% do seu tempo ativo conversando. Isso significa que você, sem perceber, já possui uma série de habilidades de oratória e as pratica enquanto conversa com outras pessoas. E essas habilidades, entre outras, são organizar os seus pensamentos de forma lógica, adaptar sua mensagem ao público, ao que está o público interessado, né? Contar uma história para obter o maior impacto possível, adaptar-se ao feedback do ouvinte. Isso é muito importante. No momento que você se expõe, você está apto a receber feedbacks. Você está colocando à disposição alguns feedbacks. Claro que, às vezes, a gente precisa filtrar, né, os feedbacks e pegar aqueles que são mais construtivos para a gente e que façam realmente sentido para a nossa construção, para nosso desempenho ficar cada vez melhor, não é mesmo? O orador do século XXI precisa ser adaptável, tecnológico e empático. Será que é fácil? Vamos lá. Adaptável, ou seja, talvez adaptar algumas mudanças. Por exemplo, eu estou falando aqui online e era mais acostumada a falar presencial. Como que eu tenho que adaptar isso? Se eu estou sozinha, não estou enxergando ninguém aqui, né? Então, assim, tem que ser adaptável, tecnológico e empático. Né, justamente essas características para que você consiga ter o poder, né, a sua autoconfiança de, se caso ter algum problema, algum ruído, alguma distração, você consiga dominá-la. Você talvez consiga dominá-la, porque assim, imprevistos acontecem. E normalmente em alguma apresentação, pode ser que tenha algum barulho, pode ser que tenha alguma outra coisa que possa incomodar, que possa trazer um ruído que seja desconfortável. Como lidar com tudo isso enquanto você está fazendo talvez uma apresentação importante junto à sua gestão, não é mesmo? Uma apresentação de um trabalho final importante na universidade. Como lidar com isso? Então, você precisa ser propriamente empático com o que vai acontecer, com o que pode acontecer e pensar, eu tenho um plano B, ou eu vou lidar da melhor forma possível, vou lidar com bom humor, porque aí eu consigo também engajar mais as pessoas, não é mesmo? E
esse novo orador que vemos hoje, que tem tantas tecnologias à sua volta, à sua disposição, mas ao mesmo tempo é desafiador, porque você precisa se adaptar àquela forma de tecnologia a ser usada. Ele deve dominar não apenas a comunicação verbal, mas também as ferramentas digitais, que ampliam o alcance das suas mensagens, como videoconferências e redes sociais. Vejamos, no caso dos vídeos de YouTube, né, a gente tem aí uma imensidão de exemplos onde vemos vídeos que são assistidos ali nos primeiros 5 segundos, a pessoa já não quer mais assistir porque não achou interessante, talvez dizia ali, o nome do assunto era atraente para ela achou que ia agregar, mas ela viu ali os primeiros 5, 6 segundos, não conseguiu, e isso acontece muito. Então, a atenção do orador de fazer um vídeo que vai para o YouTube, por exemplo, entender que a média de atenção, né, de interesse a ser captado é nos primeiros 5 segundos. Então, qual que vai ser o gancho para você começar um vídeo que vai mostrar nas redes sociais, tendo essa informação, né? Muitas vezes a gente vê aqueles vídeos que a pessoa começa a falar de, por favor, siga meu canal, por favor, dê um like, por favor, não sei o quê, e o assunto não começa. E o assunto não começa. Mas ela vai conseguindo contornar, ao mesmo tempo que ela quer fazer isso, porque ela quer ganhar tempo, porque quanto mais tempo o vídeo é assistido, melhor para a pessoa, ela tem que ter técnicas de como vai amarrando tudo isso, para que a pessoa não desista no meio do caminho, né? E daí, além disso, a empatia e a capacidade de se conectar com um público diversificado são essenciais. Você conhecer o seu público, ele é diversificado, ele é segmentado, qual é a faixa etária? O que normalmente esse público consome de conteúdo, né? Por exemplo, dentro de um ambiente de trabalho, eu preciso fazer uma videoconferência e essas pessoas vão ser pessoas de diversos departamentos. Seja do departamento de RH, seja do departamento de operações logísticas, são pessoas diversas. Como que eu faço para que a minha oratória seja clara e assertiva para esses diferentes públicos? Bom, simplicidade, né? Trazer simplicidade, trazer uma voz simpática, simples, que possa cativar todos, de uma maneira em geral, né? Você não vai trazer um tecniquez, você vai falar de forma mais ampla, né? Trazendo termos mais conhecidos, para que o público diverso consiga compreender, né, todos, e entender o seu recado. A comunicação, a combinação da habilidade técnica e da sensibilidade emocional, ela define o orador eficaz na era contemporânea. Então, não adianta a gente só dominar ali as técnicas da oratória, a gente precisa expor essas técnicas também voltadas para a intenção, né? A intenção, a simpatia, o cativar, né? Então, o que a audiência, quando vai te ouvir, ela quer ouvir algo diferente, algo novo. E como que você vai colocar isso? Da forma mais empática e amigável possível. E aí sim o emocional, porque você não pode estar nervoso, não pode estar muito sério, muito fechado, quadrado, sim, porque senão como que você vai criar uma conexão com o seu público, não é mesmo? Então, é muito importante que a gente trabalhe oratória no dia a dia da nossa vida. Bom, todas as pessoas têm algum tipo de entrave, né? Ou eu fico tímida, eu esqueço, me dá um branco, eu não consigo falar. E aí existem várias técnicas de trazer, por exemplo, aquelas fichinhas com pequenas anotações, onde você pode usar como lembrete, né? E justamente tornar a experiência mais próxima possível de uma conversa, não é mesmo? Os TED Talks, por exemplo, de novo,
eles são quase como uma conversa, quase como um bate-papo, não é mesmo? Como eu estou falando aqui com você hoje, como um bate-papo. Então, a apresentação de relatórios com informações pesadas, muitas vezes deixa com que a pessoa fique preocupada em passar aquela informação muito técnica e tal, e as outras pessoas que estão ouvindo, elas querem justamente entender os seus insights e talvez só passar a informação, não. E aí você acaba pecando por não passar seus insights naquele momento. Então, trazer o emocional, trazer a seu favor, né? No momento em que você quer passar de forma conversacional, né, uma informação. Por mais técnica, talvez, que pareça, mas trazer essas habilidades emocionais para seu favor, por exemplo, e entender como que o ambiente pode se tornar mais confortável possível para que eu possa falar com a calma necessária, né? Eu preciso de silêncio, eu vou propor de fazer numa sala X, numa sala Y, vou usar de recursos que possam me ajudar, como um PPT, né, um PowerPoint, ou vou usar o passador de slides, né, que daí se eu vou para o teclado para passar os slides do PowerPoint, eu já vou me perder. Vamos usar um passador de slides para ficar mais livre, né, eu poder circular. Não posso circular, eu tenho que ficar num púlpito, como que eu faço isso, né? Então, adequar o ambiente para que você consiga transmitir em forma de conversa mesmo as suas informações. Porque aí você gera engajamento, você passa uma percepção, uma imagem de autoridade no assunto, e só fica feliz, né? Você quer ficar feliz, aliviado por apresentar, mas não só por apresentar, mas para as pessoas poderem também reconhecer que você fez uma boa apresentação, não é mesmo? Bom, imagine duas situações. Uma em que foi bem sucedida e uma que decepcionou tanto o orador quanto a sua audiência. Para uma apresentação bem-sucedida, a gente podemos encontrar a adaptação do conteúdo ao público, a linguagem clara e acessível para todos, independentemente da diversidade do público, o uso eficaz de recursos, a apresentação visual para que ajude a ilustrar conceitos mais complexos, né, de forma simples, a interatividade, ou seja, envolver o público diretamente, enfim, deixar a apresentação mais redonda possível usando, né, todas essas características. Por sua vez, uma apresentação mal sucedida, ela pode encontrar no caminho uma desconexão com o público, como, por exemplo, o uso de jargões e termos técnicos que pode afastar os ouvintes e, portanto, os ouvintes não vão conseguir acompanhar o discurso, não vão conseguir entender, não vão conseguir interpretar o que você está falando. A falta de engajamento com o público, a ausência de interatividade, às vezes, quando numa apresentação, a gente precisa pensar, eu vou precisar da interação dessa pessoa, porque senão ela não vai prestar atenção no que eu vou falar. Então, eu preciso colocar isso no meu planejamento de oratória, né? A apresentação focada demais em detalhes técnicos, ou, por exemplo, até mesmo uma pessoa na frente de uma audiência lendo um PowerPoint. Veja, acaba não criando uma conexão, porque a pessoa vai ficar virada praticamente de costas e não vai conseguir interagir com a audiência, né? Por isso é importante, de quando você estiver apresentando, você ter domínio do que você está falando e quando precisar usar as informações, você pode olhar rapidamente, você pode ler rapidamente no cartão que está na sua mão e mantendo contato visual sempre com a audiência, né? E aí, outro exemplo de apresentação mal sucedida, por exemplo, pode ser, por exemplo, tirar o foco do assunto, fazer algum comentário que não seja apropriado. Por exemplo, a pessoa ficar olhando muito tempo no relógio, dá para ver que ela está nervosa, tira o foco da atenção das pessoas. Enfim, são uma infinidade de exemplos que a gente pode citar e o importante é sempre planejar o que vai dizer, né? Bom,
Com isso, eu encerro a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha curtido o que a gente trocou aqui e desejo você sucesso. Até mais. Tchau, tchau.